O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A rebelião de Absalão. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos agora na lição de número 12, tratando sobre a rebelião de Absalão. No nosso livro, O Governo Divino em Mãos Humanas, nós falamos no capítulo 6 sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Eu defini a rebeldia da seguinte maneira: o Dicionário Ilustrado da Bíblia define a rebelião como a conduta ou discurso incitando a revolta contra a autoridade constituída ou outro representante do governo legítimo. Nós falamos, quanto a essa questão da rebelião, que aqueles que a praticam de modo consciente dificilmente terá o perdão para isto. Nós podemos analisar que tanto no capítulo 16 do livro de Levítico, como também lendo 1 João, capítulo 5, que nós podemos ler versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim, 5,16 de 1 João: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse eu digo que não se ore. O que nós entendemos aqui? É que a rebelião praticada por aquele que se diz cristão parte de alguém que conhece a palavra de Deus, de alguém que diz que é uma nova criatura. E se na verdade ele faz isso de modo consciente para incitar ou para provocar escândalos, para provocar coisas que não convêm, aqui nós podemos entender que não havia expiação para isso. Veja o nível de rebeldia. Na casa de Eli não havia expiação para esse fato. E nós já citamos, mas eu quero ler Números capítulo 15, reforçando essa ideia. Eu quero que você atente muito bem para esta passagem bíblica. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será eliminada do meio do seu povo. Por que estamos adotando isso? Porque eu quero que você, querido professor, dê ênfase na sala de aula, que Absalão, ele vai pecar de modo consciente. Além disso, ele vai pecar contra o próprio pai. E a lei dizia que aquele que pecasse contra o pai deveria morrer. Davi, apesar de suas falhas e seus pecados e erros, ele era uma autoridade para o seu filho. De modo que quando Absalão se revolta, se rebela contra o seu pai, ele está contrariando a lei de Deus. Quando ele morre, que primeiramente ele fica suspenso, depois é morto por aqueles que o caçavam, a sentença veio da parte de Deus. Portanto, nós vamos analisar algumas questões sobre Absalão. A primeira que nós podemos pontuar é sobre o lado político de Absalão. Absalão, ele era muito político. Vocês sabem muito bem que quando o próprio profeta, o juiz Samuel, determinou as normas, tudo que se deveria fazer para com o rei, era claro, como eles pediram, como todos pediram a monarquia, então agora todos deveriam se sujeitar às normas
que tratavam do respeito para com o rei. Mas Absalão, sagaz, manhoso, ele fazia tudo contrariando o princípio legal. Ou seja, aquilo que era devido ao rei, ele dispensava. Como filho do rei, como um príncipe, ele se mostrava totalmente educado, mas não tinha intenção boa, seu coração era maléfico. O que se vê em Absalão? Em Absalão se tem um homem político, em Absalão se tem um homem que quer ganhar o poder apenas conseguindo ludibriar o povo. A Bíblia diz que ele vai roubar o coração do povo. E isso ele faz como? Ele faz se exibindo. Ele faz como? Exibindo-se através de suas vestes, através de contratar homens para correr à sua frente. 50 homens, ele faz isso, de modo que Absalão quer causar impressão no povo. Então esse lado político e sagaz de Absalão é o que se nota aqui. É importante o professor falar que o homem de Deus, aqueles que trabalham na obra do Senhor, que realmente são chamados, jamais usam da política de Absalão. Jamais são dominados pela síndrome de Absalão, que querem conquistar algo, alcançar um status na igreja através de certas políticas, como, por exemplo, exibição, bajulação. Na verdade, jamais um homem de Deus procede dessa forma. O próprio pai de Absalão chegou ao poder primeiro pela graça de Deus. Em segundo lugar, pelo bom trabalho que ele desempenhou. Sinceridade, batalha, compromisso, conquista. O caminho traçado por Davi foi totalmente diferente de Absalão. Absalão não tinha um péssimo exemplo do pai para ser um líder ganancioso, sagaz. Mas é lamentável. Hoje, em muitos lugares e em muitas igrejas, existem aqueles que usam da política de Absalão. E dela nós precisamos fugir terminantemente. Então nós podemos analisar que esse homem era muito astuto. E o pai não percebeu isso. Eu quero dizer para vocês o quanto o pecado faz a pessoa errar o alvo. Nós podemos analisar que quando Aminon pede ao pai para visitar Tamar, Davi não percebe e não nota nada diferente no filho. Quando o próprio Absalão pede para com os filhos do rei e também para mandar Aminon, ele não tem noção do mal que há de acontecer. E agora, o próprio filho chega para o pai e ele diz que quer ir totalmente, ele quer chegar a Hebrom para pagar um voto que ele havia feito em Gessur. Mas por que o pai não percebeu que o filho poderia pagar o voto em Jerusalém? Tudo porque o pecado traz grandes estragos. Estudiosos da vida do rei Davi diz que após o pecado ele se tornou um homem fraco, porque na verdade o caráter de Davi ficou deteriorado. Então ele não percebeu essa astúcia do próprio filho. Nós podemos analisar que Hebrom era um lugar marcante, lugar de Davi, e possivelmente o local do nascimento do próprio Absalão. Esse homem, chegando até aquela localidade histórica, ele ia alcançar, conquistar e também concretizar o seu próprio projeto. Como algumas autoridades se aliaram a ele, agora esse homem começa a desenvolver o seu projeto maléfico. Então perceba que Absalão é totalmente sagaz e astuto. E essa política de alguns quererem cargos e posições dentro da igreja, fazendo essas conquistas, Deus não aprova. Um homem de Deus, um verdadeiro líder, um homem escolhido pelo Senhor, trabalha no desejo de fazer as coisas de Deus com sinceridade e não na politicagem. Porque nós sabemos que haveremos de prestar contas com Deus Todo-Poderoso lá no céu de glória. Portanto, é importante que o professor vaticine isso na sala de aula. Nós podemos analisar que essa postura de Absalão vai trazer um estrago tremendo. Por quê? Porque já havia certa vulnerabilidade entre as duas tribos, a do norte e a do sul,
entre Judá e Israel. Esse rapaz, ele vem para piorar as coisas, porque a sua política é diabólica. Ele não tem boas intenções. E aí ele fortalece algo que já vinha caminhando há muito tempo. E ele faz tudo isso com uma certa politicagem. Queridos, nós não podemos jamais querer chegar a alguma posição, a um cargo na igreja, usando de medidas politiqueiras. Precisamos crer no Deus que coloca, no Deus que trabalha. E todo ato de rebeldia, praticado de modo consciente, sempre é prejudicial. É muito importante que o professor da escola dominical fale isso, porque o que nós estamos tendo de divisões, rebeldias, separações, não são poucos os casos que presenciamos no nosso Brasil, o que é lamentável. Mas essa lição vem para mostrar que se nós nos colocarmos dentro da vontade de Deus, seremos fortalecidos. Tudo isso aconteceu na vida de Davi, porque ele deu brecha ao pecado. Nós podemos pontuar aqui o seguinte, que Davi, ele não vigiou, ele trouxe uma abertura para a sua vida. O seu caráter fraco por causa do pecado com Batseba. Muitos não dando mais crédito nele. No demais, o Davi, diante de tantas atividades, ele não tinha alguém para lhe representar perante o povo. Não havia esse partilhamento de atividades. E havia do outro lado Joabe. Joabe muito ríspido, ganancioso, também atrapalhava a liderança de Davi. Absalão muito sagaz, ele viu, por isto, uma fraqueza no governo de Davi. Por um lado, ele viu que Davi não era mais aquele homem tão respeitado por causa do seu pecado. Ele viu que Davi tinha fracassos em certas áreas da sua liderança e ele se aproveita disso. É assim que age aquele que é dominado pelo espírito de Absalão. Quando ele vê falhas, quando ele vê fracasso, uma certa abertura na vida de um líder, ele não entra para somar, ele não entra para ajudar. Ele não chega dizendo, olha, tem esse problema aqui, vamos sanar essa situação. Olha, o rei ele não pode dar atendimento por isso e isso, mas eu estou aqui para lhe ajudar. De maneira nenhuma. O Absalão entrou para tomar o poder. A todo custo, ele não queria saber como as coisas iriam terminar. Ele se levanta contra o próprio pai. E eu tenho aqui uma palavra de Deus para todos os líderes. Verdadeiros líderes de Deus procuram fechar todas as brechas, sendo um homem de caráter, orando a Deus, como foi Samuel. O povo pôde pedir um rei, mas não puderam falar nada de Samuel. O apóstolo São Paulo, ele fazendo seu discurso em Atos 20, ele diz que ele foi um exemplo para todos. Portanto, se Davi tivesse procedido corretamente, não dando abertura ao pecado, ele seria um rei fortalecido. Ninguém poderia tentar destruí-lo porque ele tinha fortalecimento. A Bíblia diz que o justo se firma pela sua verdade, pela sua sinceridade. Às vezes, pode ter alguém que tem o espírito de Absalão para se levantar contra nós, mas quando somos sinceros, verdadeiros, leais, o Deus eterno não nos abandona. Então, nós podemos analisar que Davi está fraco, está frágil. Por quê? Porque a sua vida foi atacada pelo pecado. A nossa autoridade, ela se perde quando nós abrimos brecha para coisas que jamais deveriam entrar. O adultério entrou, a mentira, e Davi ficou desgastado perante muitos. Isso fortaleceu o político Absalão. Nós podemos analisar ainda nesse capítulo, nessa fuga de Davi, que Davi, dentro desse texto, apesar de tudo isso, ele tinha amigos sinceros e leais que lhe ajudavam em tudo. Nós colocamos aí no capítulo 2 a revolta de Absalão, já estamos pontuando aqui a fraqueza de Davi por causa do pecado. Falamos também o Absalão político, esse homem que era sagaz, e prosseguindo aí nós falamos sobre a lealdade dos servos de Davi e o preço da rebelião de Absalão, que está no capítulo 3, quando falamos da morte de Absalão.
Não tinha como Absalão viver. Primeiro, porque ele estava se levantando contra o seu próprio pai. E lá nos Decálogos, capítulo 20 de Êxodo, já havia uma sentença para o filho que não amasse o pai, não respeitasse o pai. Então, não tinha como ele ter promessa de vida. A sentença será a morte para esse homem. O que eu quero dizer aqui, destacar, é que toda rebelião tem um preço. Todo escândalo tem um preço. Conforme está escrito em Mateus 18. E Jesus alertou, o escândalo vem, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Queridos, vivamos unidos. Fujamos desse desejo, da síndrome pelo poder, da rebelião. Sejamos cooperadores da obra de Deus. E assim, o Senhor Deus nos abençoará grandemente. Medite nisso, que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. CPAD, a editora da Escola Dominical.